Boa noite. Hoje a nossa mensagem da noite é sobre vaidade. Aí eu me lembrei do Salmo 39, que diz assim, um versículo do Salmo 39, fala que, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E a gente que conhece o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre vaidade, né? O capítulo 2 fala sobre a vaidade das possessões, a vaidade do trabalho, a vaidade da sabedoria, né? Então, assim, e a vaidade, a gente costuma falar que é uma coisa que ela vem corroendo a alma humana e ela acaba, assim, com princípios, com valores, ela faz uma mistura que aí quando o ser humano vê, quando a gente vê, quando a gente se olha no espelho, a gente não se reconhece. Então a vaidade, ela tem o dom de, como ferrugem, acabar com o bonito da vida, né? Então, assim, é muito falado, mas pouco praticado. Porque o ser humano, ele tem um costume de não querer ser. Ele não quer que ninguém o desagrade. Vamos falar a verdade, né? Eu falo, eu posso, mas quando as palavras são para mim, aí eu tenho o costume de me ferir, de me sentir ferida, de achar que eu não poderia ouvir aquilo, que eu não mereço isso. Mas por que que para o outro eu falo? Por que que para o outro merece? Então eu só aponto dedos? Então isto é vaidade. É algo que está dentro de mim que faz com que eu me sinta superior às pessoas que estão aqui comigo nessa caminhada pela terra. Então, a gente fala assim, a vida é uma vaidade. E é. A gente caminha aqui adquirindo coisas, pensando em adquirir para deixar isso, para deixar aquilo, e a gente vê que de repente aquela pessoa parte, não leva nada, e tudo fica aí para que pessoas que não trabalharam ali, que não derramaram o seu suor, no outro dia, aquelas pessoas estão desfazendo daquilo que você adquiriu com tanto sofrimento e com tanto suor derramado, mas por sua vaidade, você fez com que a sua vida ficasse numa redoma e você acabou passando pela vida sem viver. Não tem essa frase? Que a pessoa não viveu, ele passou pela vida sem viver. O que isso quer dizer? É aquela pessoa que ela não tem momentos de lazer, ela não tem momentos com a família, ela conversa pouco porque vive numa correria desenfreada pela vida. E quando de repente ele assusta, ou já passou o tempo, ou os filhos já cresceram, alguma coisa, ou a gente envelheceu e não dá mais tempo de voltar atrás. Porque uma coisa que nós não conseguimos fazer é que o tempo pare e que o tempo volte atrás. Porque a vida, meu querido, ela não para, esperando que a gente decida o que quer fazer. O relógio da vida, ele não para, os ponteiros do relógio não param esperando que você decida o que você quer fazer. Então essa coisa de querer ter o domínio sobre tudo, sobre todos, isso é vaidade. Em Eclesiastes, na Bíblia, ela fala vaidade das possessões. É aquela pessoa que adquire, eu quero adquirir isso, adquirir aquilo, e de repente se vai, tudo fica aí e aquela pessoa passou pela vida como uma sombra. Não deixou nenhum legado da amizade, da compreensão, de alguém falar, nossa,
como aquela pessoa era uma pessoa comunicativa, tal. Não, as pessoas lembram, não, mas corria pela vida, era uma correria, queria adquirir isso, adquirir aquilo. É aquela pessoa que dá mais importância ao ter do que ao ser. Mas quer dizer que a gente não pode pensar no ter, pensar no futuro? Claro que temos que pensar. Principalmente se tratando da saúde. Nós estamos falando aqui daquela pessoa vaidosa, ao extremo de querer bens para se tornar superior aos outros, para satisfazer seu ego, ou então para dar uma resposta à sociedade, que ele venceu, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Então, isso é que é vaidade. Agora, eu economizar, eu ter alguma coisinha para poder, no futuro, se eu precisar, eu ter com que eu gaste, se eu precisar gastar com saúde, com família, é diferente. Não é disso que nós estamos falando. A vaidade da sabedoria, o que é? É você achar que você estudou, fez isso, fez aquilo, você é um PhD, você é isto, você é superior às outras pessoas, porque o seu falar é eloquente, você fala palavras bonitas, você tem um emprego melhor porque você estudou, você tem diploma disso, daquilo, e aí chega o dia de que valeu tantos títulos. Mas não é bom estudar? É bom estudar. Mas que você reserve um tempo para viver. Porque muitas vezes você passa a vida sem viver, repito. Você debruça-se em livros, em estudos, quando você acorda, que você abre os olhos, já se passaram anos, seus filhos já cresceram, muitos pais morreram, e você ficou ali parado no tempo, querendo adquirir isso, aquilo, profissionalmente falando, e quando você viu, não valeu nada. Porque chega uma hora que às vezes nem você é valorizado. Não é isso? A vaidade do trabalho nem precisa a gente falar. Pessoas, muitas vezes a gente confunde o trabalhador, o bom funcionário, né? Aquele que trabalha incansavelmente, não. Muitas vezes a gente passa horas da nossa vida no trabalho, pensando que as pessoas estão te valorizando, pensando que aquilo vai te fazer mais feliz. E muitas vezes você acaba por deixar sua família em segundo plano, a igreja em terceiro plano, ou sei lá qual plano, e você começa a colocar o trabalho em cima e sua família embaixo, e não pode ser. Então, primeiro nós temos que amar a Deus, pedir a proteção de Deus, ter Deus dentro de nós, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque a vida, meu amigo, minha amiga, é uma bolha de sabão. Aquela bolha bonita que você pega assim, sopra, sai aquela cor bonita, aí ela, pá, a vida é isto. A vida é isto. Eu costumo falar que a vida é uma folha seca, porque se você pegar uma folha seca no chão e colocar na árvore, ela não tem jeito, ela vai cair de novo, porque ela não tem mais utilidade nenhuma, ela já morreu por ali. Então a vida é isso aí. Então é por isso que nós temos que passar por essa vida, viver o necessário, viver de uma forma que edifique o nome de Deus e que nos faça felizes de fato, com aquilo que é prioridade. Então, primeiro, elenque suas prioridades. Primeiro, faça sua pirâmide. Deus, família, trabalho, lazer. Então, todas as coisas vêm depois disso aqui. O que você fizer antes disso é pura vaidade. Então, aqui a gente começa falando, a gente termina falando, a vaidade não prevalecerá de nenhuma maneira, porque a vaidade, ela só tem a capacidade de nos destruir, porque o ego fica inflado e a gente acaba distanciando das pessoas, muitas vezes porque a gente se sente superior às pessoas, seja por coisas ou seja por ser
de forma profissional. Então, cuidemos desse lado